Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Samuel capítulo 7. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Israel pede um rei. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel.
Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os parará às terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e das colheitas das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os, dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel capítulo 9. O encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zufi, disse Saul ao seu servo: Vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: Se formos, o que lhes poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: Tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: O vidente está na cidade? Elas responderam: Sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte.
Assim que entraram na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu o disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e lhe disse: Levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto descia para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. 22 de março. E hoje nós vamos falar com cuidado com o que você pede. Samuel já servia a Israel havia muitos anos. Ele andava um pouco encurvado depois de tanto tempo carregando o fardo do governo em seus ombros. Tinha visto muitas coisas, havia passado por diversas experiências com Deus. Era chegado o momento de ficar em segundo plano. Um rei jovem e bonito substituiu o profeta idoso e grisalho. Dessa maneira, um novo governo civil entrou no lugar da administração divina. O povo se alegrou, mas o coração de Samuel estava partido. Semelhante a um magnífico carvalho derrubado, essa força antiga foi dispensada em nome do progresso. O profeta que havia falado em nome de Deus em diversas ocasiões revelou o sentimento de seu próprio coração. O que eu fiz contra vocês? O que fiz para merecer isso? Ele perguntou. Os israelitas confirmaram a inocência do profeta, mas não hesitaram em seu desejo. Nesse momento, um rei que reivindicaria tudo substituiu o profeta que nunca pedira nada. Porém, há uma velha frase que diz: tome cuidado com aquilo que você pede, pois você pode acabar recebendo. O povo pediu um rei e teve seu pedido atendido, mas somente depois de ser advertido exatamente sobre o que um rei exigiria deles. Samuel tentou até mesmo dissuadir os israelitas dessa ideia. Ele sabia que tão logo o rei que estava no poder pedisse poder, ele iria adquirir. E ele poderia também ter a tendência de não depender mais do Senhor ou de não assumir responsabilidade pelas suas ações. E por que ele deveria fazer essas coisas? Afinal de contas, ele era o rei. Mesmo assim, o povo desejou ser como as nações pagãs ao seu redor. Em vez de ser especial, eles queriam ser parecidos. Assim, os israelitas se submeteram a um rei que cobraria altos impostos e exigiria o serviço dos filhos. Um rei que poderia ser indiferente a Deus, inclusive. Tudo isso em vez de se devotarem ao rei que se importava intimamente com cada um deles, o nosso rei, o nosso Deus.
Ao pedirem um rei, eles não estavam rejeitando o profeta, o líder do Senhor, eles estavam rejeitando a própria soberania de Deus sobre a vida deles. Como Deus mesmo havia falado para Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim, o meu governo sobre eles, pois eles escolheram depositar a sua confiança num homem ao invés de mim, de buscar um homem ao invés de buscar a mim. Nessas palavras do livro de Samuel, é quase que possível perceber a tristeza do coração do Senhor, a rejeição que ele sofreu pelo seu próprio povo, a quem ele salvou, libertou, curou, tratou de todos eles, o Senhor que os escolheu, sem que eles tivessem tomado essa iniciativa. Por tão grande amor, o que Deus recebeu foi rejeição do seu povo. E quantos de nós muitas vezes pedimos algo ao Senhor e quando Ele não nos concede, nós nos afastamos dEle, como se servir ao Senhor, estar na presença dEle, fosse uma questão de troca. Se você não me der isso, eu te deixo de servir. Ou se o Senhor me der isso, eu te servirei com mais afinco. O Senhor nunca desejou estar com a gente e ter um relacionamento conosco por questões de troca, mas sim por rendição, por amor, por simplesmente estarmos com Ele, de amá-lo por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Embora Ele seja poderoso, seja o dono de toda a terra e possa todas as coisas, Ele desde o início desejou ter conosco um relacionamento de intimidade, de pai e filho, daquele que cuida e de que quer estar ali na sua presença, de ver o nosso crescimento, de estarmos cada dia das nossas vidas servindo Ele em espírito e em verdade. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós pedimos e quem nós colocamos no altar do nosso coração, como aquilo que nós mais desejamos e amamos. Sejam pessoas, coisas ou sonhos que nós colocamos, ideias que nós colocamos. Devemos quebrar todos os ídolos dentro de nós e nos voltar o nosso coração àquele que nos amou primeiro, aquele que nos escolheu primeiro e dizer: o Senhor é o Rei do meu coração. Eu me rendo a Ti e me entrego a Ti como o Senhor um dia se entregou para mim. Que o nosso amor para o Senhor não seja por aquilo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é. E que nós o reconheçamos como nosso Senhor, como o verdadeiro Senhor sobre as nossas vidas, para que os nossos passos sejam dirigidos por Ele, e não por coisas, sentimentos, e não por aquilo que nós desejamos aqui dessa terra, mas pela vontade dEle nas nossas vidas. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe esta pessoa que está ouvindo este devocional. Que em nome de Jesus, Senhor, o altar do coração desta pessoa tenha o Teu nome. Tenha, Senhor Jesus, a Tua presença. Oh, Senhor, em nome de Jesus, restaura o coração e a mente desta pessoa para que ela Te veja, para que Te conheça em espírito e em verdade, Te adore em espírito e em verdade, que Te ame de todo o coração, entendimento e toda a sua alma e toda a sua força. Que em nome de Jesus seja renovado no coração desta pessoa agora o primeiro amor por Ti e que Tu reines sobre ela, soberano, que Tu, Senhor, seja feita a Tua vontade na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, é isso que eu Te peço e Te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.